Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos, meus irmãos, para que a gente possa mergulhar o nosso coração na Palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no capítulo 9 do livro do Gênesis. Então hoje nós faremos aí os capítulos 9 e 10 de Gênesis. Vamos juntos. A palavra de Deus diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos. Sede fecundos, disse-lhes ele, multiplicai-vos e enchei a terra. Lembrando que tudo isso aqui é após o dilúvio, né? Então, após o dilúvio, quando desce Noé e a família dele da arca, né, que Deus abençoa a humanidade. Aí vem dizer, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, né? E aí isso nos leva a pensar na realidade da fecundidade, que vai muito além de uma fecundidade biológica, capaz de ter filhos, né? É também, claro, a partir do momento que Deus diz multiplicar e encher a terra, Ele está falando dessa fecundidade também, né? Mas nós podemos aqui parar diante de Deus um pouquinho e pensar, né, no que seria uma vida fecunda, né? Uma vida que dá frutos, uma vida que faz a diferença no mundo, né? A gente pode dizer que nesse contexto aqui, a vida de Noé foi uma vida fecunda, foi alguém que soube dar frutos, né? E quando nós nos colocamos diante dos personagens bíblicos, nós temos também que pensar nisso, né? Será que a minha vida tem sido uma vida fecunda? Será que eu tenho produzido frutos? Frutos bons, frutos maduros, frutos em Deus, né? A gente precisa parar e repensar a vida, né? É sempre bom a gente parar e pensar no que a gente pode melhorar para que a gente então seja fecundo, né? Até quando a gente pensa aqui na parábola do semeador, quando nós vamos aí para o Novo Testamento, a gente se coloca dentro da parábola do semeador e a gente pensa naquele coração que é uma terra boa, né? Que produz muitos frutos. Nós queremos ser essa terra boa, para isso a gente precisa tirar as pedras, né? A gente precisa tirar os espinhos, a gente não pode deixar com que a palavra de Deus fique à margem da nossa vida, mas nós precisamos verdadeiramente deixar com que essa palavra caia no nosso coração e produza frutos, né? E aí a gente vai ter uma fecundidade de coração. Lá no versículo 7, mais uma vez, continua dizendo, né? Sede, pois, fecundos e multiplicai-vos, e espalhai-vos sobre a terra abundantemente. E aí nós pensamos assim, qual que é o desejo de Deus, né? Quando Deus diz isso aqui, quando a palavra de Deus traz isso aqui, que bom seria se a humanidade ela fosse fecunda, se ela se multiplicasse, se espalhasse pela face da terra, homens bons, né? Homens e mulheres justos, homens e mulheres santos, né? Que bom seria se todos nós almejássemos a santidade verdadeiramente, lutássemos por ela, né? Nós seríamos um povo mais educado, porque, na minha opinião, educação tem tudo a ver com santidade, né? A pessoa educada, ela já está ali com o caminho engatilhado para ser santo. Precisa conhecer Jesus, precisa, né, ter esse conhecimento da verdade, né, ter uma experiência com Deus. Isso, de acordo com a nossa fé, isso é primordial. Mas a gente vê que a educação tem muito a ver com a santidade. Quando a gente vai ver a vida dos santos, a gente vê que eles foram educados pelo Espírito Santo, né? Mesmo se antes
eles não fossem assim tão educados, né? Mesmo se antes eles cometessem crimes e realidades complicadas, mas a partir do encontro pessoal com Jesus e de uma mudança radical de vida, iam se tornando homens e mulheres dóceis ao Espírito, né? E aí começa a viver os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós tornamos o mundo melhor, não é verdade? Quando a gente sai do nosso egoísmo para cuidar do outro, quando a gente sai do nosso egoísmo para olhar para as necessidades do mundo, para as necessidades do outro, para olhar o que eu posso melhorar para o outro, o que eu posso fazer de melhor para que a vida do outro seja melhor, né? Para que eu possa contribuir, isso torna o mundo melhor. Então, quando Deus diz, sede fecundos e multiplicai-vos, né? Claro que Deus pensava aqui não somente numa multiplicação somente animal, né? Somente uma multiplicação da carne, um monte de ser humano em série, né? Mas seres humanos capazes de amar, seres humanos capazes de tornarem o mundo melhor, né? Versículo 8 vai dizer: disse também Deus a Noé e seus filhos: vou fazer uma aliança convosco e com vossa posteridade, assim como todos os seres vivos que estão convosco, as aves, os animais domésticos, todos os animais selvagens que estão convosco, desde todos aqueles que saíram da arca até todo animal da terra. Faço essa aliança convosco. Nenhuma criatura será destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Olha que maravilha! Faço essa aliança convosco. Nenhuma criatura será destruída pelas águas do dilúvio, né? Então aqui dentro da linguagem bíblica que dizia que Deus tinha se arrependido de criar o homem, né? Aqui vai dizer já que não mais o homem seria destruído, né? Que viria um dilúvio sobre a terra para destruir o homem. E aí Deus diz, então, aí entra uma linguagem assim, tão bonita, né? Deus disse, eis o sinal da aliança que eu faço convosco e com todos os seres vivos que vos cercam por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu tiver coberto o céu de nuvens por cima da terra, e o meu arco aparecerá nas nuvens, e me lembrarei da aliança que fiz convosco, e com todos os seres, todo ser vivo de toda espécie, e as águas não causarão mais dilúvio, que extermine toda criatura. Quando eu vir o arco nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna estabelecida entre Deus e todos os seres vivos de toda espécie que estão sobre a terra. Então é interessante, porque eu faço sempre essa experiência, né? Sempre que eu vejo um arco-íris, eu digo, Deus não se esquece da sua aliança, né? Claro, o arco-íris é algo da natureza, né? Mas assim como a Bíblia toma aqui esse sinal da natureza para fazer essa comparação da aliança de Deus com o homem, né? Então, isso nos leva a refletir e a rezar a vida, né? É tão bonito quando a gente vai aprendendo a rezar a vida. Então, quando você vê um arco-íris e vem logo ali no coração, Deus não se esquece da sua aliança, né? Existe uma aliança entre Deus e o homem, né? Dirigindo-se a Noé, Deus acrescentou: este é o sinal da aliança que faço entre mim e todas as criaturas que estão na terra. Os filhos de Noé, que saíram da arca, eram Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã. Estes eram os 3 filhos de Noé. É por eles que foi povoada a terra. Noé era agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se e apareceu nu no meio da sua tenda. Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, saiu e foi contá-lo aos irmãos. Mas Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os ombros do seu pai e foram
puseram sobre os ombros e foram cobrir a nudez de seu pai, andando de costas, e não viram a nudez de seu pai, pois que estavam de rostos voltados. Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube o que lhe tinha feito seu filho mais novo. Maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. E acrescentou, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus prospere a Jafé e habite nas tendas de Sam, e Canaã seja seu escravo. Noé viveu ainda depois do dilúvio 350 anos. A duração total da vida de Noé foi de 950 anos e morreu. Então, gente, aqui traz mensagens muito importantes para nós, né? Primeiro aqui, quando a gente vai ver nessa segunda parte do capítulo 9, vai mostrar um grande desrespeito de Cã aqui pro seu pai, né? Vai dizer que ele viu ali que Noé se embriagou, né? Plantou ali uma vinha, se embriagou e entrou nu na sua tenda, né? Tava ali completamente bêbado, né? E aí, esse filho, então, de Noé, ele chega, ele vê a nudez do seu pai, e ao invés dele ter ali compaixão, né? Ao invés dele cobrir a nudez do pai, dele ocultar e não contar aquilo para ninguém, né? Dele ser respeitoso com o pai, o que ele vai fazer? Ele olha, né? Racha os bicos do pai e vai lá contar para os irmãos, vem ver o pai pelado, né, gente? Então, assim, isso vai mostrar, assim, o profundo desrespeito, né? E vai mostrar que muitas vezes a origem de muitos males no mundo vem do desrespeito às pessoas, né? O desrespeito à dignidade do outro, né? O desrespeito à intimidade do outro, né? O desrespeito aqui à nudez do pai. E hoje em dia, meu Deus, quanto desrespeito em relação à nudez, né? O corpo da mulher, sobretudo, ele se tornou como carne de açougue, né? Onde o corpo da mulher ele é usado pelas mídias no geral, é usado de forma geral dentro da sociedade, como se ali houvesse um pedaço de carne, né? Que pode ser desmerecido, que pode ser desrespeitado, né? Não se vê ali a dignidade, a beleza, né? Verdadeira da mulher. E mesmo porque muitas mulheres em si elas já se desrespeitam, né? Elas já não se dão respeito. Então a gente vê tanta coisa, né, gente, por aí, tanta coisa que nós vemos assim, onde às vezes as meninas já desde novinhas ficam tirando aquelas fotos sensuais e quer colocar um decote, isso quando não tira tudo, né? Meu Deus, uma lástima. E infelizmente a gente precisa denunciar uma coisa, a gente vê isso até na igreja, sabe? Coisa feia, meu Deus do céu. A gente vê isso até de gente de igreja. A pessoa ali se expõe como se fosse um pedaço de carne. Para quê? Para aliciar os outros, né? Para chamar a atenção. Isso mostra um vazio no coração. Dizendo para você, mulher, isso mostra um vazio no seu coração. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Não vai ser uma curtida, não vai ser um comentário, não vai ser ali uma conversa que a pessoa vai ter depois com você te elogiando. Não vai ser isso que vai preencher a sua alma, não. Você é muito mais importante do que isso, né? Você tem muito mais valor do que isso. Deus morreu nu na cruz para salvar você, né? Então se deixe tocar e mergulhar na graça, porque é interessante que nada disso preenche o coração, né? E aquilo que a gente vê nas mídias é um terror, gente. Está entrando na nossa casa, né? Está entrando aí na nossa família pela televisão, pela internet. Isso vai entrando, né? E todo mundo vai tendo acesso a isso. Né? Pais aí de adolescentes, toma cuidado, olha o que seu filho está vendo, gente.
né? Controla isso aí, não fica dá o celular pro menino de 12, 13 anos, tá com o celular na mão e vê o que quer e ouve o que quer, né? Então vamos tomar cuidado com isso, isso é sério, né? Assiste qualquer filme, fica colocando novela dentro de casa e jogando ali veneno dentro de casa todos os dias, né? E aí a gente não entende por que a humanidade está tão vazia, né? A humanidade está vazia porque está buscando no desrespeito ao outro, no desrespeito à dignidade, no desrespeito à família, no desrespeito aqui à nudez, já que nós estamos falando da nudez de Noé, né? E aqui a gente entra também na questão da paternidade, né, gente? A gente vê coisas absurdas, né? De pais com filhos, filhos com pais, a gente vê aí crianças morrendo, né, por causa de um profundo desrespeito, né, para com as crianças, né, a gente vê tanto abuso sexual com as crianças, com os adolescentes, a gente vê tantas realidades, né, que vão permeando a cabeça das pessoas no geral, né, porque o mundo tem bombardeado com músicas, né, com danças, com roupas. Gente, a gente tem que entender o que é que torna uma pessoa bela, né? E a gente tem que voltar ao princípio do respeito. A humanidade tem perdido o respeito, né? Os filhos que não respeitam, né, os seus pais, a gente já viu, né? Eu lembro que há muitos anos atrás, nessas revistas aí, na Playboy, que saiu lá a mãe e filha, né, que posaram juntas, nuas, para Playboy, né? Meu Deus do céu, aquilo, na época eu não era nem da igreja, gente, mas aquilo ali me deu uma tristeza, uma gastura, né? Que eu pensei assim, a falta de respeito ali da mãe com a filha, da filha com a mãe, né? A falta de respeito ali até das pessoas em si, que têm a coragem de comprar aquilo e não entendem nem mais o valor da maternidade, o valor da paternidade, sabe? Não entende-se mais os valores dessas coisas, né? Mães que colocam as filhas para se prostituírem, avós colocam as filhas para se prostituírem. Meu Deus, eu não sei se isso entra na cabeça de vocês não, mas isso não entra na minha cabeça não. Eu creio que não entra no de vocês não, senão vocês não estariam fazendo estudo bíblico, né? Apesar de que, eu volto a dizer, tem muita coisa estragada na igreja, gente. Tem muita gente com o coração estragado na igreja, né? E aí, Cã então vem e desrespeita o seu pai, chama os seus irmãos e expõe ali o seu pai, né? E aqui a gente vê uma outra realidade. Vem falar também sobre a realidade da bênção, né? Porque então, esse filho que expôs o seu pai, que ridicularizou o seu pai, esse filho que desrespeitou ali profundamente o pai, esse filho então, ele recebe ali, ele é amaldiçoado, e os outros filhos recebem a bênção, né? O pai que vai dizer aí que Canaã, né, que é o filho dele, dizendo então que as gerações ali serviriam aos irmãos, né? Aqui numa linguagem bíblica para dizer da realidade da bênção e da maldição, né? Nós precisamos primeiro desejar viver na bênção, né? E desejar viver na bênção é desejar fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom, né? Aquilo que é agradável a Deus. Também entra aqui na questão da bênção, da importância da bênção dos pais, né? Então a gente precisa cultivar na nossa família essa questão de tomar a bênção ao pai, à mãe, né? Nós pais da nossa geração, nós precisamos ensinar os nossos filhos, né? A tomarem a bênção. Ah, mas não toma, você fala que, ó, estende a mão para ele e fala aqui, filho, dá a bênção aqui, né? E aí o filho toma a bênção, mesmo se ele estiver ali, não estiver muito disposto. O problema é dele, se ele estiver disposto ou não, mas a partir do momento que você, pai, você, mãe, diz Deus te abençoe, Deus está abençoando aquele filho, né? A bênção de um pai, a bênção de uma mãe, ela é extremamente importante para o seu filho, gente. O pai que não sabe dar a bênção ao seu filho, a mãe que não sabe dar a bênção ao seu filho, isso parece uma coisa tão boba, né? Parece uma coisa assim que hoje caiu até em desuso na cabeça de muita gente, mas não é, gente, né? A gente não é coleguinha do filho, não, a gente é o
pai, a gente é mãe, a gente tem o poder de abençoar de verdade. E a vida do filho pode se tornar uma bênção por causa da bênção do pai, por causa da bênção da mãe, né? Então que a gente aprenda isso com essa passagem de hoje também, né? Com essa segunda parte aqui do capítulo 9, para que verdadeiramente nós possamos habitar na presença de Deus, para que a nossa vida realmente possa ser uma vida abençoada. Vamos partir do princípio do respeito, vamos partir do princípio daquilo que é moral, daquilo que é justo, daquilo que é santo, né? E depois no capítulo 10 vem aí a posteridade de Noé, né? Então aqui a gente vai ver uma genealogia, né? Que também não pode ser tomada aqui ao pé da letra, né? Mas vem falar de uma genealogia para dizer aí a origem dos povos, né? Até mesmo para que se possa entender a origem dos dominadores e dos dominados, né? A Bíblia sempre vai trazendo essa realidade, a gente viu isso aqui já nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, né? E nós somos, claro, tudo isso é iluminado pelo Novo Testamento, por isso que a gente lê o Novo Testamento primeiro, né? Nós terminamos primeiro o Novo Testamento e agora a gente lê o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, né? Porque Jesus ele vem iluminar todas as coisas, ele vem colocar luz em tudo isso. Então o próprio Jesus que nos ensina a viver o amor, a viver a justiça, né? A viver a paz. Jesus que vai nos ensinar ali como nos portarmos nesse mundo, né? A gente não tem mais jeito de voltar lá atrás, né? Não tem como a gente voltar lá em Adão e Eva, voltar lá em Noé. Mas e hoje? No hoje da nossa história, nós somos os protagonistas, né? Então, como é que a gente vai construir a nossa sociedade de hoje, né? O que a gente vai entregar para os nossos filhos, né? Quais são os relacionamentos que nós temos tido? O que a gente ainda tem de valor ainda no nosso coração? Quais são os valores que precisam ser cultivados? Quais os valores que precisam brilhar em meio à sociedade de hoje, a partir de cada um de nós, né? E aí, que o Senhor nos ajude. Só para a gente ler então um versículo aqui do capítulo 10, depois das genealogias, lá no versículo 32, vai dizer assim: tais são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações e suas nações. Então aqui para dizer a origem dos povos, né? É deles que descendem as nações que se espalharam sobre a terra depois do dilúvio. Até uma coisa para a gente achar, para a gente entender aqui, olha, a gente tem aí, por exemplo, o filho de Noé, chamado Sem, né? É daí que vem a origem dos semitas, né? Então, quando a gente vai falar do povo judeu, a gente pode também falar do povo semita, né? É uma palavra que a gente ouve muito, até nos noticiários, né? Ali referente aos semitas, né? Que é ali já para dizer dessa origem do povo de Deus aqui, né? Então, que o Senhor nos ajude, porque na verdade todos nós viemos de Deus e todos nós voltaremos a Deus. E no final das contas a gente só vai prestar contas a Deus do bem ou do mal que nós tivermos feito. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora para que a gente possa caminhar na luz da verdade, né? A luz da verdade, que a gente possa caminhar no respeito, que a gente possa caminhar na graça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.